3, a gente estudou todos os vetores no plano. Quer dizer, o que é um plano? O plano é formado apenas de dois eixos, né? A gente chamava de eixo X e eixo Y. Então, por exemplo, quando eu tenho aquele sistema cartesiano ortogonal, esse sistema ele é um sistema onde estaremos representando as figuras geométricas num plano, por exemplo, plano do quadro. Então, quando você tem aqui um ponto onde o X é A e o Y é B, esse ponto está definido por AB, ele representa a extremidade desse vetor, que aqui tem a origem coincidindo com a origem do sistema. Então, assim você representa no plano o vetor U aplicado na origem. Eu poderia representar esse mesmo vetor U, mesmo no plano. Eu posso, desde que esse vetor, esse segmento orientado seja paralelo a esse. O que garante o paralelismo? Garante que a direção dos vetores é a mesma. Isso é que garante a direção. É como se eu estivesse andando numa rua, duas pessoas andando rua de mãos dadas, então a direção dessa pessoa é igual à direção dessa. Então, fazendo uma analogia para vocês perceberem. Então não quer dizer que aquela pessoa que está comigo, a gente andando em linha, a direção é a mesma. Então o paralelismo caracteriza a mesma direção. Se eu tiver o mesmo comprimento, que se chama módulo, e tiver o mesmo sentido, isso garante que esses dois vetores são iguais. No R3, chamado R3, é no espaço. O que é o espaço? O espaço, quando a gente olha para a sala de aula, né, olha toda essa região, né, onde você está vendo três dimensões. O que é três dimensões? Quando a gente olha no sistema, você tem aqui uma dimensão, comprimento, ali eu tenho outra dimensão, eu posso chamar, sei lá, afastamento, e eu tenho altura. Então, eu tenho três dimensões. Então, quando você pega um corpo, né, esse corpo, ele não tem duas dimensões, senão ele seria plano. Ele é formato, é solidificado, vamos dizer assim, então ele tem três dimensões. Então é R3. Por que R3? Porque no sistema nós vamos ter essas três dimensões, que matematicamente a gente costuma chamar esse eixo de X, esse eixo de Y, esse eixo de Z. É importante a gente estar caracterizando sempre assim, para que a gente possa, ao ler um vetor na forma analítica, a gente saiba quem é X, quem é a dimensão X, quem é a dimensão Y, quem é a dimensão Z. Então, quando eu pego esse P que está no espaço, ponto P é como se eu pegasse, por exemplo, aqui, a tampa dessa caneta está aqui. Esse é o ponto P. Ele está no espaço. Quando eu ir olhando ali, na interseção dessa parede com o piso, vamos supor, estou supondo que aquele ali é o eixo X, que seja esse cara aqui, porque esse aqui, gente, é perpendicular, ó, tá? Isso aqui é perpendicular, isso aqui é perpendicular. Então você sabe, isso aqui são perpendiculares, é como se eu tivesse ali o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. E aqui está o ponto. Então, quando eu ligo a origem do sistema até esse ponto, esse carinha aqui é o vetor. Vocês olhem lá saindo
vai ter esse ponto, o x, y, z, ligando esse ponto. Então esse vetor está no espaço. Esse vetor é um vetor tridimensional. O que eu fiz aqui? Eu peguei esse vetor e projetei ele. Vamos imaginar que o vetor está vindo de lá até aqui, uma seta, uma flechinha aqui. Quando eu solto esse vetor, quando eu solto a extremidade do vetor ponto, ele vai cair ali no plano. Que plano é esse? O plano XY, o plano do físico da sala, que é esse daqui. Então eu soltei o vetor, caiu aqui. Ao cair ali, eu vou projetar ortogonalmente no eixo X e no eixo Y. Então, como é que eu sei o X desse ponto? Eu projeto ele ali e leio lá, no eixo X. Está projetado ali, eu leio no eixo Y. Então foi isso que eu fiz. Ó. Essa projeção aqui do ponto, a leitura aqui, no eixo, isso não é vetor não, tá? No eixo X é a leitura aqui, no eixo Y é B. Isso aqui quer dizer que está no plano, tá? E qual é a altura? A altura, quando eu pego o ponto aqui, para mim saber a altura, eu vou levar isso até aqui. Quando chegar aqui, eu meço a altura. Então, existem 3 dimensões. Existe o A, o B e o C. Onde esse vetor, eu estou chamando aqui de U, analiticamente, ele é representado como aqui. Ó. Aqui, o vetor U, só que aqui com 2 dimensões. Ele é o ponto AB. Aqui, vou chamar vetor V para diferenciar. O vetor V, ele é o ponto A, B e o C. Quem é esse A? É o X. Quem é esse B? É o Y. Quem é esse C? É o Z. Então, o vetor V no R3 é representado por A, B e C, onde aqui é o X, o Y e o Z. Muito bem. Isso é a forma chamada analítica. Agora, a forma canônica, como eu vou representar a forma canônica? Nós já falamos, lembrando, no R2. No R2, o que era isso? Forma canônica. Até é interessante, a gente falou, né, canônico. O que quer dizer canônico? Temas canônicos são temas que são interligados com vários conceitos, várias questões, né? Vou fazer uma analogia, como se você tivesse um cano, quando vários caminhos ligados. Quer dizer, na realidade, a ideia é exatamente essa, porque quando você tem aqui um vetor, por exemplo, esse vetor aqui, ó, que é um ponto P, e você projeta esse no eixo X, existe aqui, nesse segmento aqui, uma coisa que eu chamo de unitário. Por quê? Porque aqui é uma medida. Então vai existir um valor onde existe uma constante multiplicada por esse valor, que eu chamo de 1, uma unidade, que vai me dar esse comprimento aqui, como se fizesse a projeção no eixo X. E aqui a projeção do vetor no eixo Y. Então aqui existe outra unidade que eu chamo de J, nós já falamos isso. Então o que acontece? Esse ponto P, que tem aqui o valor A, e esse ponto P tem aqui o valor B, certo? E esse cara aqui é unitário, é único, como se fosse módulo 1. Então o ponto P, na forma canônica, ele é representado assim: o A, que é a medida da projeção,
multiplicado por I. É como se fosse esse valor aqui, é ele multiplicado por 1. Vamos entender isso. 1 é um módulo. Mais o B multiplicado pelo J. Quer dizer, mas aqui a gente vê como vetor. Se eu pegar esse número, escalar número, e multiplicar pelo vetor I, eu vou gerar esse vetor aqui. Então, A é o número, o A é o número, que multiplicado por um vetor I, que tem módulo 1, complemento 1, certo? Vai me dar exatamente, na forma analítica, o A. E se eu pegar mais o B e multiplicar pelo J, vetor, eu vou ter o D. E você sabe que esse carinha somado com esse, certo? É a diagonal desse paralelogramo. É como se eu pegasse esse A, pegasse o B, colocasse aqui e aqui fosse a soma do A vetor. Esse vetor aqui, que é o AI, ou esse vetor que é o BJ. Então, isso nós falamos. Na realidade, toda vez que você tiver um vetor na forma analítica B, sempre será na forma canônica. A vezes I, vetor, mais B vezes J, vetor. Então, nós estamos tentando aqui passar essa questão. Para vocês entenderem o que é isso, qual é o significado disso. Significado desse cara, um vetor de módulo 1. Significado desse vetor J é um vetor de módulo 1 também, só que medido aqui. Quando eu somo AI mais BJ, eu encontro o vetor, o vetor U. U é igual a I mais BJ, que também é o mesmo se eu quiser escrever a rede. Por quê? Esse cara aqui é o resultado, a soma desse vetor com esse. No R3 é a mesmíssima coisa. Nós já vimos que na forma analítica o ABC. Então, se eu olhar aqui e ver aqui o vetor, certo? I, que é unitário. Se eu ver aqui o vetor J, que é unitário. Se eu ver aqui o vetor que eu vou chamar de K, que é unitário, certo? Esse vetor aqui seria o vetor V, ele é aí, só que aqui é no sólido, é no paralelepípedo, é diagonal de um paralelepípedo, então vai ser assim, A, I mais BJ mais o CK. Quer dizer, o que a gente está colocando, seguindo uma forma análoga, o vetor V é a soma do A vezes o unitário I, mais o B vezes o unitário J. O I é do X, o J é o unitário do Y, e o K é o unitário do Z. Então é AI mais BJ mais CK, que é o mesmo que A, B, C. Então são formas diferentes de você representar um vetor. Forma canônica, forma analítica. Mesmíssima coisa, só que vai ter hora que vai aparecer assim. Vai ter hora que vai aparecer assim. Então, mas por que apareceu assim? Porque ele está abrindo esse vetor V com uma soma desse vetor AI. Não sei se aqui ficou legal. Esse carinha aqui é o vetor I. E esse aqui é o vetor J. E esse aqui, esse pequenininho aqui, é o vetor K, certo? Onde o V é sempre AI mais BJ mais CK, certo? Muito bem. Agora, vamos ver
um módulo no R3, módulo do vetor no R3. Gente, observe o seguinte, no R2, como é que eu acho o módulo desse vetor aqui? Um vetor U, onde eu sei que esse cara é A e eu sei que esse cara é B. Como é que a gente acha o módulo desse vetor? O módulo desse vetor é dado por uma fórmula que você calcula como se fosse o comprimento desse vetor, que módulo é comprimento, e você olha isso aqui como um triângulo retângulo. E comprimento a gente chama de módulo de U ao quadrado igual a esse comprimento ao quadrado, mas esse comprimento aqui que é B ao quadrado, onde o módulo de U é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então essa questão nós já vimos. Se eu esquecer, por isso que a matemática às vezes nos facilita, lógico, quando é fácil de ver, às vezes leva muito tempo a demonstração, então você vai memorizar. Toda vez que você tiver que escrever a fórmula para a resolução da equação de segundo grau, você não lembrar, tiver que demonstrar, você vai levar um tempo grande. Então, lógico, a memorização ela faz parte da matemática, mas algumas situações às vezes você tenta, para não esquecer a fórmula para calcular o módulo. Aqui nesse caso é tranquilo, mas você pode aplicar o módulo rápido. O módulo de U é a raiz quadrada desse carinha que está aqui, A ao quadrado mais o B ao quadrado. Agora, no R3, isso aqui é no R2. No R3, como nós vamos ter essa situação? Olha só, nós temos aqui o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. E nós vamos ter aqui um ponto P, como nós colocamos. Posso até colocar mais inclinado, ponto P. Esse é o vetor, por exemplo, que chamamos de V. Muito bem. Observe, da mesma forma que eu fiz lá, eu vou pegar esse ponto P e projetar no plano XY. Que é o plano, esse plano aqui, ó, que eu estou vendo, certo? É o plano que está aqui, é o plano do piso da sala. O ponto está no espaço, o vetor parte da origem do sistema, o sistema é X, Y, Z. Pega aquele ponto e traga até aqui, você está vendo o vetor no espaço. Então você projeta esse ponto P no plano, o meu X, você vai olhar lá, o meu Y, você vai olhar lá, e o meu Z vai levantar e vai jogar lá no eixo Z e vai ver a cota, chamada cota, ou altura desse ponto, que é a extremidade do vetor. Então, quando você projeta aqui, certo? Para você fazer a leitura do X, você vem e joga ele aqui. Para sempre, quando você for dar aula, essa linha é paralela a essa, a visão é essa. E essa linha aqui é paralela a essa, para você ter a visão de ortogonalidade, perpendicularismo. Certo? Sim. Então, esse carinha aqui, ele tem um A, ele tem um B, e aqui ele tem o quê? Você vai pegar isso aqui, ó, e jogar ele para cá. Ele tem um C, certo? Quer dizer, na realidade, esse ponto P é o A, B e a altura dele C. Foi o que eu falei, o ponto P. Lá, A, B, está no chão. E o C é a altura. Foi o que eu fiz aqui. Ó. Uma sala, P aqui é o piso. A, lá no eixo X. B, aqui no eixo Y. E o C, a altura no eixo que está passando ali. Aqui onde você vê as paredes. Agora, o que você vê aqui? Você vê
E paralelepípedo, observe o seguinte: quando eu projetar isso daqui, ó, certo? Quando eu projetar isso aqui, tá bom? Quando eu projetar isso assim, quando eu projetar aqui, você está vendo pintado de preto um paralelepípedo, certo? Que é exatamente esse daqui, aqui. Não sei se agora, de longe, está melhor de ver. Essa aqui é uma face, certo? Essa aqui é outra face, essa é uma face. Então, quando eu puxei aquele ponto e joguei para cá, ele passa a ser a diagonal desse paralelepípedo. Diego, está vendo, Diego? Ficou bonito? Perfeito? É legal. Não é isso não. A diagonal desse paralelepípedo. Como é que eu acho essa diagonal? Geometria espacial. Quer dizer, na realidade, eu quero saber quanto vale essa diagonal. Observe que esse ângulo aqui, ó, concordam que essa linha está nesse plano de baixo? Eu não sei se vocês estão vendo o desenho. Isso aqui é a face de baixo. Então, esse aqui está nessa face que é na base. Então, esse ângulo aqui, ó, de 90 graus, isso é geometria espacial. Essa aqui é 90. 90. Então, o que eu quero é que esse carinha aqui, ó, isso aqui é um triângulo. Se eu destacar esse cara, isso aqui é um triângulo retângulo. Esse carinha aqui é um triângulo retângulo. Certo? Onde esse ângulo aqui é de 90, esse cara é hipotenusa. E eu quero saber quem é V. Alzir, que altura é essa daqui? Que valor é esse? Esse valor do valor de C. E que valor é esse aqui? Esse valor é a diagonal desse paralelogramo de baixo. Isso aqui é a diagonal desse paralelogramo. Então eu tenho que olhar isso aqui como um novo retângulo, certo? Eu tenho que olhar esse carinha aqui, ó, como se fosse agora esse retângulo aqui, para eu poder calcular esse lado. Ou melhor, fica melhor ao contrário. Eu tenho que olhar ele assim, para eu poder ver esse cara como hipotenusa. Esse triângulo retângulo aqui, eu vejo ele como hipotenusa. Nesse triângulo eu estou fazendo assim. Então, vamos chamar esse cara aqui de x. Ao quadrado vai ser igual. Se isso aqui é triângulo retângulo, quanto que vale esse carinha aqui? 90 graus aqui, 90 graus aqui. Esse cara é hipotenusa ao quadrado. Esse cara aqui vale B. Esse cara aqui vale quanto? X, né? Vale aqui ou aqui? A. Vale A. Paralelogramo. A ao quadrado.
Então, o meu x ao quadrado é B2 mais A2, ou A2 mais B2, como você queira. Agora, vamos voltar ao triângulo anterior, que é esse. Então, o que eu vou dizer? Módulo de V ao quadrado é igual a esse carinha ao quadrado mais esse carinha ao quadrado. Só que esse carinha aqui ao quadrado é B2 mais A2. Então ficou C2 mais B2 mais A2. Que podemos escrever que o módulo de V ao quadrado, comutatividade na adição A2 mais B2 mais C2, onde o módulo de V é igual a raiz quadrada de A2 mais B2 mais C2. Então, analogamente, se está no plano, no R2, que você tem duas, a coordenada formada de abscissa e ordenada, é o módulo de A2 mais B2. Se você está no R3, onde o V é representado pelo ponto A, B, C, o módulo é raiz quadrada de A2 mais B2 mais C2. Vai memorizar? Muito bem. Mas não poderia dizer por que está acontecendo isso. Embora isso talvez seja. Pode ser que seja fácil, difícil. Pode ser que essa visão aqui que eu já vi não tenha ficado legal. Mas, enfim, esse é o modo de ver no espaço. Vamos ver pelo espaço.